Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Já estamos no ar com mais uma edição do Estúdio Aberto, tradicional programa aqui da RPM Rádio, a nossa rádio online, a Rádio Progresso de Montenegro. O programa sempre é transmitido ao vivo pela internet, quem quiser ouvir, das 11h30 ao meio-dia, e também gravado pela JPTV, fica rodando aí em vários horários na grade de programação. A gente traz hoje vários assuntos, daqui a pouquinho o JB Teixeira já estará aqui ao meu lado. Trazemos vários assuntos de nível local, regional, estadual e nacional. O primeiro deles diz assim: livro que conta as expectativas de um pai grávido já está à venda. Na verdade, esse pai grávido é uma figura meramente ilustrativa. Não existe de fato o pai grávido, mas o lançamento do livro do nosso amigo Matheus Araújo, Notas de um Pai Grávido, né? O lançamento aconteceu nessa semana aqui em Montenegro e contou com a presença de várias pessoas, principalmente escritores, colegas do Matheus, que agora entra no cenário literário também, né? O Matheus Araújo, que boa parte dessas colunas escreveu aqui nas páginas do jornal O Progresso, né? E agora ele transformou isso em um livro. O Matheus, que é dirigente do SESC também aqui em Montenegro, faz um trabalho muito legal também na área musical, já foi vencedor do Festival Raízes da Canção, uma produção aqui do Grupo Progresso de Comunicação, na edição de São Sebastião do Caí. Ele foi vencedor e agora entra nessa fase de literatura também, o Matheus Araújo. Bom, quase tudo pronto para a Expo ACI, segunda Expo ACI, inicia nessa semana, será na quinta e na sexta, a exposição da Associação Comercial Industrial de Montenegro e Parecis Novo, que busca também integrar outros municípios, e já estamos com uma foto aqui da montagem dos estandes lá dentro do Clube Rio Grandense, né? Segundo o presidente da ACI, o Dr. Valdir João Kleber, esse é o segundo ano que acontece lá no Rio Grandense, mas há uma possibilidade que no ano que vem o evento seja deslocado por um local maior, né? Neste ano ainda está sendo realizado lá no Clube Rio Grandense e a foto já está aqui no portal JP News. Estava falando, Teixeira, sobre a segunda Expo ACI que inicia nessa quinta-feira. Os estandes já estão sendo montados. Adriano, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes e telespectadores. Estava olhando aqui hoje de manhã no JP News, bonito, hein? Muito ali o arranjo, olha, o pessoal caprichando. Parabéns aí a toda a equipe, ao Valdir João Kleber, a diretoria da CI, a Elaine de Paula e a Karina, que anda envolvida diretamente nisso. Parabéns a todos. Que bom, né, Adriano? Bom ver essa associação pulsando de novo, buscando e sobretudo, o grande mérito dessa atual diretoria é buscar que o associado tenha interesse pela associação, né? Trazê-lo de volta, mas trazê-lo oferecendo algo. Tá certo. Falar em Valdir João Kleber, ele concedeu uma entrevista ao Grupo Progresso, ao programa Entrevista na Beira do Rio, e ele relembrou aí os tempos em que ele ia para a escola, para o Jacozinho, e na época de enchentes ele ia de chinelo e dentro de um saquinho plástico ia com seus sapatos, né? Bem, nós tivemos a oportunidade de conversar ligeiramente sobre isso aqui na redação, e o Dr. Valdir João Kleber é um belo exemplo para todas essas gerações que andam aí se queixando da vida, né? Exatamente. Porque ele não teve vida mole, não teve vida fácil, e já dizia Ortega y Gasset, é um filósofo espanhol, ele dizia, claro que é um pouco radical isso, mas ele dizia que a experiência opera no homem como fogo no metal. Quando não o reduz a cinzas, tempera-o. Kleber hoje é um homem temperado pela vida, que não foi fácil, né? Mas ele tinha um substrato fundamental, que era um pai e uma mãe dedicados e interessados em que os filhos prosperassem. Aliás, ele e a irmã é um casal de filhos, né? Da dona Etelvina e do seu Afonso, que eu tive o prazer de conhecer, já falecidos. A irmã do Kleber é a esposa do querido pastor Martim Dreyer, né? Para quem não sabe. Então aí o Kleber é cunhado do pastor Dreyer, e eu brinco com ele, digo, mas que cunhado maravilhoso, inteligente e culto tu tens, né? Ele dá uma risada assim, eu não sei se ele aproveita o cunhado no bom sentido, como nós aproveitaríamos, dada a cultura enciclopédica do pastor Dreyer. Mas parabéns à ACI, desde já, que o evento tenha muito sucesso, e nós cobriremos o evento, Adriano. Nós o acompanharemos diariamente.
Muito bem, Teixeira, olha só, mais uma notícia aqui do portal JP News. Laudo técnico definirá quem será o responsável pela restauração de trecho da Transcitrus. Completamente desmoronado um trecho ali entre São José do Sul e Maratá. E agora a Prefeitura de Maratá estará realizando um levantamento para saber quem será o responsável, se é a empresa construtora dessa parte da Transcitrus ou se é a própria Prefeitura Municipal de Maratá, né? Por enquanto não há previsão de quando os condutores poderão fazer o uso da rodovia novamente, que está completamente interrompida. Dana, pouco a falar, né? Pouco a dizer. Só a lastimar que as nossas estradas aí, volta e meia, padeçam disso, né? E não houve nenhum terremoto, né? Nenhum tsunami, só um pouco mais de chuva. Uma pena, né? Agora, também não adianta chorar sobre leite derramado, Adriano. Um dos diferenciais entre sociedades estruturadas e que vão para frente é também o tempo que elas levam para se recuperar. Aliás, agora a Copa América, da qual estamos fora, né, Adriano? Fomos varridos, né, pela incompetência, né? Não foi o sopro não foi a qualidade paraguaia que nos tirou, foi infelizmente a modéstia brasileira do momento, né, que nos arrancou de lá. Mas aquela cidade onde o Brasil jogou, isso eu queria dizer, Concepción, né, foi uma cidade arrasada por um dos maiores terremotos da história, há 2 anos atrás. E isto mostra a força de um povo, né? Belo exemplo do Chile, que se reergueu e reconstruiu a cidade e o próprio estádio. Aqui no Brasil, às vezes, um buraco, prova da nossa demagogia e decadência. Eu me lembro daquele buraco aqui na estrada que vai ali para o Pareci Velho, né, Adriano? É verdade. Tu lembra? Durou anos aquele buraco, né? Não, pior do que anos, muito pior, foi a comitiva. Foi, na época, o deputado Paulo Azeredo, foi um bocado de gente lá fazer demagogia, né, em torno de um buraco. Se tivesse pegado uma pá, Adriano, largado uma pá, com um pouco de asfalto, um pouco de brita, aquele pessoal devia ter sido usado para tapar o buraco ao invés de ficar fazendo demagogia, né? É uma pena, esse é o Brasil. Então, que essa estrada acontece também, não adianta ficar também só tentando achar culpado. Vamos consertar com rapidez. Interessante é que às vezes o município, a própria iniciativa privada não tem a possibilidade, porque a estrada às vezes é rodovia federal, estadual, então existem esses demarcadores de posição, né? A obra é responsabilidade de fulano, ciclano. Então, às vezes não é possível intervir, né? Isso também só reflete a nossa desordem, né, Adriano? Exato. Porque eu digo sempre, quando se tu está devendo para alguém, a conta chega, né? Aí não chega para eles, tem que chegar também. País organizado funciona assim. Na verdade, tudo poderia ir ao encontro daquela ideia do Jorge Hele, ex-prefeito de Pareci Novo, de municipalizar todas as escolas do estado, né? Segundo ele, isso seria importante porque é ali que acontecem os problemas e ali está o prefeito, está o secretário de Educação para resolver. Então, uma estrada que passa dentro do município deveria poder o próprio município trabalhar nela, né, João? Pois é, Dani, acontece o seguinte, acontece que nós precisaríamos de um pacto federativo renovado, né? Exato. Porque o que existe hoje é um império, né? Brasília é um império e um império incompetente, né? Aliás, que coisa triste ver onde chegamos. Quer dizer, a nossa presidente, uma pessoa dizendo besteiras ontem, espero que tu até incluas isso na pauta, né? Dizendo bobagem ontem lá em Nova York. Aliás, ela estava em Washington, né? Mas é isso que acontece. Nós temos um governo central incompetente, né? Com um legislativo administrando verba, né? E faltando dinheiro nos municípios. É claro, Adriano, que uma federação, né, mereceria outro tipo de tratamento, e nós deveríamos ter o poder de decisão, porque quem tem o dinheiro decide. Poder de decisão no município, né? Porque é aqui que se pode policiar mais, né? E, mal comparando, é mais fácil fazer um impeachment de um prefeito do que de um presidente, né? É verdade. Não, administra bem, tira, né? Comete alguma barbaridade, não estou nem dizendo, não estou nem julgando, porque não é transitado e julgado, mas aconteceu algo de mais grave, tira, né? O secretário agiu mal, com todo o respeito, bota o dedo no nariz dele, né? Já lá em Brasília a distância é muito grande. Muito bem, Teixeira. Bom, nós publicamos no Jornal Progresso da semana passada que o Versa estava concorrendo ao concurso de cartoons ZH. E agora a notícia do portal JP News que ele conquistou o primeiro lugar. Que beleza. Eu li hoje de manhã também a notícia. Parabéns ao Versa. Um rapaz, é um talento local, né, Adriano? Sem dúvida. Ele que mora em Pareci Novo, não? Isto. Ele, né? Então a cidade de Pareci, independentemente de onde ele tenha nascido, o Pareci hoje tem o
o primeiro colocado nesse concurso, né? Que certamente seleciona os melhores do Estado e até fora do Estado, quem sabe. Não sei se o concurso não é internacional também. Na medida em que ele vai se tornando mais sólido, mais tradicional, vai ganhando também em interesse e em peso, né, Débora? Parabéns ao rapaz, que de fato é um talento aí. Vamos tomá-lo como montenegrino. Tá certo, Teixeira. Olha só, Dorinho continua tentando implantar sua ideia de redução do salário dos vereadores. Ele já teve contato com alguns deles e os mesmos se mostraram reticentes à ideia. E aqui o ex-vereador Remi Amandjuvai, que é comentarista do programa Estúdio Aberto aqui da RPM Rádio, esse programa aqui, conta que em uma conversa com um dos vereadores, o representante do povo teria dito o seguinte, que mais vale 10 vereadores competentes do que 11 competentes. Eu comentei isso com o Remi ontem, né, ou melhor, na segunda-feira, que essa declaração foi dada com base que os 10 atuais são competentes e que os 5 vindouros seriam incompetentes. Veja só, primeiro que o vereador Dorinho está atrelando, né, essa sua ideia, com a qual nós não concordamos, né? Vamos deixar aqui bem claro, como grupo Progresso e Comunicação, nós não concordamos, porque ele está atrelando a diminuição, mas o aumento de vereadores, né? Isso. Aí a despesa vai subir, porque na verdade ele tira do vereador, mas deixa o assessor, né? E aí tem todas as despesas, eventualmente. Mais cedo ou mais tarde vão ter que aumentar, né? Não há dúvida, né? E o camarada que entra ali, hoje em dia, pela prática política brasileira, o sujeito já entra, o assessor já vai junto, já vai na bagagem, né? Vai na bagagem de mão, digamos assim, do vereador eleito, né? Inclusive o Remi comentava segunda-feira que, segundo ele, na opinião dele, a vaga na verdade, é do partido, porque a vaga na Câmara é do partido. E houve uma briga entre um vereador que o partido queria indicar um assessor e o vereador queria o outro e tal, então é complicado, né? Pois é, o vereador Bratz trabalhou todos esses anos aí na Câmara sem assessor, né? E agora, de certa forma, não vou dizer que se contradizendo, mas acabou incorporando a senhora Claudete, né, como assessora, foi aí até para, digamos assim... Janete, perdão. Para mitigar um eventual ato do presidente da Câmara, né, que a demitiu. Ela estava há poucos meses da aposentadoria, não é isso, Adriano? Sim. E é isso que chegou até nós, né? Mas, enfim, vereador Dorinho, nós comungamos da sua ideia, desde que não aumente o número de vereadores, né? Porque não achamos que Montenegro teria muito mais. Nós até já dissemos aqui, podia colocar 20 vereadores, todos de graça, né? Todos trabalhando de forma benemérita, que sejam 20, né? Mas isso não qualifica de fato, né? Essa pessoa que o Remi escutou, até certo ponto há que concordar, não adianta também ficar aumentando, né, e desqualificando, mas também seria um julgamento a priorístico, né, Adriano? Também não se faz assim, né? Quer dizer assim, então se elegerem mais 5 serão incompetentes, né? E os de hoje, os 10 são fantásticos, né? Será que serão? Quem duvide, né? De que todos os 10 sejam tão maravilhosos assim. Bom, Teixeira, agora a gente vai entrar na área do esporte aqui no Estúdio Aberto. Vamos falar da dupla Grenal. O Inter treina sem o D'Alessandro para o jogo de amanhã contra o Sport, um jogo difícil, porque o Sport, surpreendentemente, está lá na ponta da tabela. E o Grêmio também, né, que começou muito desacreditado, chegou a entrar no G4, depois no domingo de noite acabou ficando uma posição abaixo, mas surpreende positivamente com a entrada do Roger. A entrada do Roger e a política é feijão com arroz, né? O ataque do Grêmio agora é o Pedro, né? É o Pedro e o Luan, né? Ou seja, o Grêmio está usando prata da casa. Ao invés de ficar aí pagando, o Grêmio não vamos esquecer nunca, o Grêmio chegou a ter na folha de pagamento 3 centroavantes, Renan Barcos, Kleber e Marcelo, aquele Moreno, né? Inacreditável, né? Não conquistou título nenhum, né, Adriano? Não ganhou nada com isso. Mas se é para não ganhar nada, então use uma turma mais modesta, né? Aliás, isso tudo está muito mal explicado, né? O número de pessoas que passaram ali, de jogadores que passaram pelo Grêmio, sem dar resultado algum, isto, olha, fosse uma... que é iniciativa privada, né, Adriano? Mas fosse uma área pública, mereceria uma CPI, viu? Porque é uma barbaridade, é inconcebível
o que as direções andaram fazendo com o Grêmio, né? E era Maxi Rodrigues, era o Brian Rodrigues, era o Fulano Rodrigues, era uma festa, né? E agora o Roger, acertadamente, eu gostei muito da contratação dele, ele treinaram o Novo Hamburgo, né, Adriano? Isso. E aí o Grêmio puxou, e há que lembrar que o Roger, ele não foi descoberto pelo Tite, mas o Tite enxergou nele, ainda quando ele era jogador, quando ele era lateral esquerdo do próprio Tite, o Tite enxergou que um dia ele poderia ser treinador. Inclusive andou passando na época, alguma literatura que abordava a questão de tática, né? E desde o tempo de jogador o Roger já vem estudando. E acho que ele é um camarada que conhece elenco, né? Vai bem, obrigado. Tomara que ele consiga manter essa regularidade e quem sabe o Grêmio, nessa mediocridade geral do futebol brasileiro, quem sabe o Grêmio belisca uma Libertadores no ano que vem. Seria tudo de bom, como diz a gurizada, né? E amanhã, claro, a torcida do Grêmio, ainda que torça sempre contra o co-irmão, né? Que tipo de co-irmão é esse contra o qual tu sempre torce contra, né, Dani? Mas enfim, amanhã, se o Internacional obtiver um bom resultado lá na Ilha do Retiro, né, contra o Sport Recife, ele estará indiretamente beneficiando o Grêmio, subindo na tabela e beneficiando o Grêmio. É aguardar um pouco. E o Grêmio tem que manter esse feijãozinho com arroz, que é o que dá, né? Copa América, tivemos ontem o Chile vencendo o Peru por 2-1 e hoje tem Argentina e Paraguai, né? Pois é, eu escutava agora, quando vim aqui para a redação, Adriano, escutava a narração do segundo gol do Chile, né, do Vargas, os dois foram do Vargas, né, ex-jogador do Grêmio, mas que fanatismo. Claro que nós também, às vezes, mergulhamos nessa pataquada, né? Mas aí o jornalista diz assim, não, claro, justificável, muito justificável, todo esse entusiasmo. Mas é uma mistureba, é uma misturança. O narrador gritava, Chile, pátria, mi bandeira, Chile, uma noite inolvidável, blá, blá, blá. Mas com uma vibração assim, Adriano, a gente entende, justificável, mas o esporte puxa demais, sabe? Isso tudo é muito mal usado também, né? As pessoas são capazes de morrer e matar por causa do futebol. Também não gosto. E o Chile chegou à final, já participou de 5 finais, o esta é a 5ª, não ganhou nenhuma, né? E agora acho que vai continuar sem ganhar, viu? Porque se der a lógica, por elenco da Argentina, na cabeça, né? Ninguém tem o que eles têm, que é o Messi, né? E uma seleção compacta, boa, firme, vice-campeã mundial. Não há por que perder para o Chile, a menos que se intimide lá com a gritaria toda, né? De repente, a torcida, um caldeirão, né, faz um pouco da diferença, mas jogadores habituados a disputarem grandes campeonatos não pode se deixar influenciar por isso, né? Quer dizer, o Barcelona, no qual joga o Messi, por exemplo, bate adversários na própria casa, né? Vai a Munique e bate o Bayern, né? E portanto não há porquê. Do ponto de vista futebolístico, torço pelo time melhor, que me parece de longe a Argentina. Na questão, digamos assim, de rivalidade, há quem torcerá hoje à noite pelo Paraguai, né? Mas é um time muito modesto e não creio que consiga levar muito adiante, né? Eu acho que a pedreira maior a Argentina já enfrentou, que era a Colômbia, que foi batida só nos pênaltis, né? Sei lá, acho que da Argentina. Muito bem, Teixeira, olha só, o presidente Dilma Rousseff está agora já para a política nacional e nos Estados Unidos, e ela anunciará hoje a meta de desmatamento ilegal zero. Tem uma foto dela aqui no almoço com Barack Obama, e chamou também a atenção a declaração dela dizendo que não respeita delator e nega acusações sobre a campanha. O presidente compara delator Joaquim Silvério dos Reis, traidor da Inconfidência Mineira. Mais uma vez ela diz uma grande besteira, né? Mais uma vez ela foi extremamente infeliz, Adriano, né? Porque ela traz na memória. Esse é um comentário que eu não preparei aqui, até pretendo escrever a esse respeito, porque acho que merece. Ela está fazendo uma enorme confusão dos tempos em que ela atuava na clandestinidade, né? A lógica, a moral da clandestinidade, a ética da clandestinidade, dos movimentos aos quais ela pertenceu, que eram movimentos terroristas na época, né? Ela, a bem da verdade, está confundindo as bolas, né? O sujeito que atua numa militância clandestina de esquerda tem o delator como a pior das espécies, né? E vários deles sofreram terrivelmente torturas inimagináveis exatamente para delatar os companheiros, né? Então, isto é a lógica das organizações clandestinas de esquerda às quais ela pertenceu.
Mas isso não tem nada a ver com o regime institucional que existe dentro do poder legislativo dentro do Brasil, da delação premiada, né? Ela precisa respeitar o país que ela governa, o país que ela dirige. E dirige, não sei se com o devido manto da respeitabilidade, né? Ela ainda é presidente, talvez vá até o final do mandato, mas as acusações que pesam sobre o partido ao qual ela pertence, não talvez diretamente sobre ela, dizer que a campanha dela é intocável. Como assim, se o João Vacari está preso, né? Como é que ela tem a cara de pau de dizer que não podem pairar dúvidas sobre o financiamento de campanha dela, se o tesoureiro do partido está preso? Ela não pode fazer isso. E ao mesmo tempo, senhora Dilma, a senhora confunde alhos e bugalhos, coisa que é muito comum na sua cabeça. Eu não sei se ela... Às vezes ela diz cada bobagem dela, mas tanta besteira que é uma coisa assustadora que nós sejamos representados por uma pessoa como ela. Lastimável. É o poder do voto, é o poder das maiorias, né? As maiorias têm essa coisa absurda. São capazes de eleger até a Dilma Rousseff, né? Que não é uma pessoa competente e que não conta, de minha parte, devo realçar aqui, não é nem como grupo, como cidadão que eu falo, eu não tenho por ela admiração nenhuma, né? Acho que ela não é uma boa presidente, acho que ela é sim culpada pela situação pavorosa na qual o Brasil se encontra. Ela e o Lula, porque demagogia, o que houve de mentira na campanha, Adriano, foi pintado um quadro como se o Brasil estivesse beirando ali né? Nós estávamos com a estrada aberta para o primeiro mundo, né? E nós sabemos hoje que a estrada é interrompida e é um buraco, um abismo para o quarto mundo, né? O Brasil está comprometido em tudo, né? Muita demagogia, muita mentira. E, portanto, ela errou feio, mas feio. E aí mistura Joaquim lá da Inconfidência Mineira. Isso é uma coisa completamente diferente, né? Quer dizer, o Ricardo Pessoa, a dona Dilma, foi uma pessoa que sentou com os representantes da maior estatal do país, que era, em última instância, governada pela senhora. A senhora manteve lá a Andréa Foster. A senhora não pode pretextar ignorância a respeito de tudo isso. Não foi comigo ou com o Adriano, que está aqui ao meu lado, que o senhor Ricardo Pessoa sentou. Ele negociava com altos dirigentes da Petrobras. Inclusive com o ministro de Minas e Energia. Não, por favor, ela tentar fazer uma comparação com o Joaquim. Isso é uma coisa patética, apelativa, e que talvez cole em meia dúzia de bobocas aí, que me perdoem os crentes nisso, né? Eu acho que ela vai ficando numa situação cada vez menos defensável, né? E apela para baboseiras como essa. E essa questão, eu não respeito o delator. Ora, a senhora tem que respeitar a lei. E se a senhora pisou fora da panela, é preciso que pague por isso. A senhora, o Lula, o Zé Dirceu, seja quem for, como isso aconteceria com qualquer um de nós. Vocês não são diferentes do povo brasileiro. A lei é para todos. Vamos fazer isso. É mais simples, é o óbvio. Mas o óbvio no Brasil é desrespeitado. Se nós seguirmos o óbvio, nós vamos melhorar. Teixeira, a Câmara deve votar hoje a proposta de redução da maioridade penal. Já tem uma ONG que está repudiando o projeto de redução dessa maioridade. Portanto, hoje vai a plenário da Câmara dos Deputados a proposta de redução. Pois é, daqui a pouco nós vamos... Os que não defendem a redução da maioridade, dizem que nós agora vamos para 16, daqui a pouco vamos para 14, daqui a pouco vamos para 12, daqui a pouco vamos para 10, né? Olha, existem países no mundo que imputam a responsabilidade já basicamente no nascituro, Adriano, né? Se o menino de 8 anos pegar uma arma e sair matando, ele vai ser julgado e vai ser de alguma forma recolhido, né? Eu não tenho, Adriano, cultura suficiente e reflexão a respeito de estudo para opinar muito, né? Eu prefiro me resguardar. De qualquer forma, bato na mesma tecla sempre. Esta é uma medida que talvez seja meramente paliativa, porque nós não estamos reduzindo de fato a origem, a fonte da criminalidade, que é a destruição da família, né? Que é o mau exemplo que os dirigentes dão. Então isso, bem ou mal, são paliativos. Por que o Brasil... Alguém vai dizer, pá, mas você está fazendo uma comparação absurda. Por que a nossa criminalidade cresceu tanto? Quer dizer, são os conglomerados urbanos de miséria que acabaram gerando isso, que acabaram gerando uma desassistência do Estado, e o poder paralelo do crime acaba assumindo a paternidade e a gestão dos desassistidos. É isto, né?
ou nós estamos com uma crise profunda de mérito e de trabalho, que as pessoas já não têm mais o hábito do trabalho, já não são mais morigeradas, já não se contentam mais com o pouco que a sua formação lhes permite. Tudo isso é uma discussão que não é infrutífera, mas não é tomada suficientemente. Então, aos radicais, né, dos quais eu discordo profundamente, né, eu acho um absurdo. Né? Toda vez que, na semana passada, retrasada, houve um cidadão que havia se despedido um mandado de prisão e foram buscá-lo, ele reagiu e acabou morto, né? E eu escutei gente dizendo, que bom, tem que matar mesmo, tem que morrer mais gente assim. Claro que eu não me alinho com essas pessoas, eu acho isso de uma cegueira absoluta, né? Não posso concordar com isso, isso é uma coisa fascista e cega, para não dizer burra, né? Do outro lado, nós temos o coitadismo, né? Então os direitos humanos caolhos, quer dizer, um lado é cego, o outro é caolho, porque acaba dizendo, não, mas o sujeito, não, também não é por aí. E aquela pergunta que se faz comumente, Adriano, de que quando morre um pai de família, um trabalhador, o sujeito, um coitado qualquer que foi morto por um maluco, aí as organizações de direitos humanos não vão lá socorrer e chorar pela morte. Isso parece tolo, mas não é, né? Ou seja, nós estamos vendo a sociedade de uma maneira fracionada. E esse pessoal, querendo ou não, divide o país. Por isso é que a temperatura do discurso acaba subindo, as pessoas acabam se desentendendo e não chegam a nenhuma conclusão, a um direcionamento inteligente, positivo, construtivo para o futuro. Nós precisamos mexer nos nossos dramas fundamentais. São vários, né? Eu estou preparando um texto sobre isso, ou até já terminei um texto. Há várias coisas que precisam acabar no Brasil. Uma delas é a corrupção. Mas meu amigo, isso é um problema de séculos. Sim, mas nós precisamos perseguir com mais tenacidade para acabar com isso, né? A demagogia tem que ser combatida, né? Essa coisa de um vereador chegar e dizer, porque nós fizemos, isso é uma demagogia. Faça o seu trabalho, deixe que o eleitor depois reconheça, né? Ou nunca nesse país, como nunca nesse país que o Lula usou e abusou, demagogo, todos eles. E a demagogia é o que há de pior, é a perversão da democracia. Nós precisamos acabar, Adriano, com a contratação de apaniguados, com essa história de CCs a rodo, né? Todo mundo, um festival de interesses aí, a turma se lavando e nós pagando, né? E precisamos acabar com mais duas mentiras. A de que nós privilegiamos a educação é uma mentira, a educação anda mal obrigado, né? E a questão da saúde e, sobretudo, das finanças do país é outra mentira. Está todo mundo enrolando e cortando superávit primário. Está lá o Joaquim Levy acompanhando a Dilma Rousseff nos Estados Unidos, pedindo. Essa é a incoerência do país. A Dilma, essa mulher que se diz de esquerda, né? Quando ela venceu, colocaram o retrato dela lá do tempo que ela pertencia a uma organização de esquerda clandestina, colocando como dizer, louvando isso. Como é que essa mulher que coloca o delator como um sujeito que ela não respeita, como é que ela vai lá agora quase que pedir, pelo amor de Deus, para os investidores americanos virem aqui para o Brasil? Como é que se conjuga? Que coerência há nisso? Ela está lá sentada naqueles salões de belos hotéis, né, norte-americanos, está lá dizendo, não, o Brasil é um país confiável. Dona Dilma, afinal de contas, que tipo de pessoa a senhora é, né? Que tipo de ideia, no fundo, a senhora tem? Quando aperta o calo, a senhora vai lá pedir isso é de pires na mão. Pessoal, estamos precisando de dinheiro. Olha, nós estamos muito mal. E a solução do Brasil passa pelo retorno do poder aos municípios. Pacto Federativo diferenciado. Vamos tirar o poder dessa turma lá de cima, até porque nos últimos anos tem chegado gente lá incompetente e que não quer mudar a regra do jogo, não quer mudar esse status quo. Muito bem, Teixeira, ficamos por aqui com o Estúdio Aberto. Obrigado pela participação mais uma vez, Teixeira. Dano, eu que agradeço, um abração. Amanhã teremos Ernesto Lauer, né? Isto. E na quinta-feira volto eu, não é o Fá Brasil. João Carlos Fá Brasil. João Carlos Fá Brasil. E na sexta-feira faremos ou a Clarice ou eu. Um abraço a todos. Abraço, até mais, pessoal.